Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso contra vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que estão aqui no santuário. E graças a Deus, não há necessidade de marcar mais, e também o próprio uso da máscara é opcional. Mas cada um faça conforme sua consciência e seu gosto. Particularmente, acho bom usar. Mas estamos aqui, é uma quinta eucarística, e eu gostaria de lembrar que lá no início, um dia depois da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos 6 quintas eucarísticas. E hoje é a última quinta eucarística da quaresma. Mas padre, tem semana que vem. Semana que vem, eu diria que é o ápice das quintas eucarísticas, porque se trata da quinta-feira santa. Não teremos adoração porque a liturgia não prevê e não é próprio. É um outro tipo de guarda do Santíssimo, diferente de adoração ao Santíssimo. Mas hoje é a última das quintas eucarísticas dentro da quaresma. E nós pegamos a motivação do Papa Francisco, que foi exatamente nos lembrar que devemos nos armar na batalha, mas com as armas de Deus, armas que não falham, as armas da oração e do jejum. Contra o quê? A insistência do mal, este mal que nos rodeia, mal que às vezes nós enxergamos, mas a maioria das vezes nós não enxergamos. Ele vem de forma sorrateira. O diabo é ladino, o diabo é inteligente, porque lembre-se, ele nunca perdeu a inteligência de anjo. Ele perdeu a bondade, mas não perdeu a inteligência. Então ele é ladino, e ele sabe
exatamente me pegar e te pegar nas nossas fraquezas. É por isso que nós temos que estar sempre numa atitude de alerta. Jesus pediu muitas vezes isso. Fique atento, alerta, não esmoreça, não durma. Fique atento ao que Deus quer fazer, mas as ações do inimigo. Não sei se você percebe que o evangelho de hoje, ele continua João. Eu tenho falado que João, ele está nos preparando, preguei sobre isso no domingo, mas João está nos preparando para entender a própria Semana Santa. E ontem o evangelho dizia: permaneçam na minha palavra. O verbo permanecer, ele tem um sentido mais do que ficar, gostar, ou às vezes ler a palavra de Deus. Não, padre, tem dia que eu acordo e eu preciso da palavra de Deus, e aí eu faço assim, eu pego a Bíblia e me pergunto: vamos ver o que Deus vai dizer para mim hoje. Não é por aí, não é esse permanecer. O verbo permanecer significa: aconteça o que acontecer, eu confio no Senhor. Ele não vai me desamparar. E mesmo quando aparentemente as coisas começam a dar errado, aí é um motivo maior. Senhor, eu confio, eu permaneço, eu continuarei buscando-o e vivendo a tua palavra. Permanecer, o melhor exemplo disso é Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Mas hoje aparece um personagem, porque não é a palavra permanecer, mas é uma outra palavra com o mesmo sentido: guardar a minha palavra. Guardar, a gente guarda aquilo que é importante, apesar que tem gente que guarda cacareco, né? Tem gente que tem compulsão em guardar coisas. Por isso que é verdade, tem que cuidar, gente. Compulsão, vai guardando, 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 e depois você se pergunta: para quê? Para que eu fiquei guardando essa brusinha? Para que eu fiquei guardando essa camiseta? Para que eu fiquei guardando esse... Tem gente que guarda a caixa, compra eletrodoméstico, guarda a caixa. Uma coisa é guardar o manual. Então, não é esse tipo de guardar que eu estou falando. É verdade, tem gente que, meu Deus do céu, guarda de tudo. Eu tenho um pouco essa mania, não de guardar coisas, de guardar papéis. Eu sempre acho que um dia eu vou usar. Um estudo, um negócio. Esses dias eu fiz uma limpa, porque nunca usei mais a coisa da teologia lá, das minhas provas. Vamos queimar. A gente tem que se policiar. Mas aqui guardar é no sentido positivo. Guardar porque é precioso. Guardar porque é importante. Guardar é defender. Guardar é preservar. Guardar é dar valor. Guardar a palavra. Quando diz guardar a palavra, é guardar o que Jesus pretende, guardar o que Ele ensinou, guardar para seguir, guardar para mudar. É neste sentido. Eu sei que eu estou repetitivo nessa primeira parte, mas é que nós podemos, a palavra entra e vai embora. O apelo, aquele dia até te tocou, mas você não guardou. Você não deu valor e por isso esquece. E meus irmãos, nós esquecemos muito fácil. Da mesma coisa que nós juntamos coisas, nós esquecemos. É impressionante. Eu estava refletindo esses dias
e umas coisas que me deixam muito chateado, me incomoda e me faz até ter raiva. Raiva não é pecado, é só saber lidar com ela, mas não gosto. As pessoas pegam as coisas, um assunto, começa, você vai, larga e não termina. Pior coisa que tem. Coloca isso na prática. Tem uma grande, seu Nardelli, a esposa está aí. Comece a pensar, você vai fazer uma roupa, um terno. Aí, largou na hora de fazer a barra. Não vai dar certo. Você está fazendo feijão. Você começou a fazer o feijão. Largou na hora de botar o sal. Eu estou dando exemplos, porque a gente faz assim. Há certos assuntos que a gente nos interessa, depois fica mal feito, não tem terminativa, e é falta de coordenação. Nas coisas de Deus é a mesma coisa. Começa, larga. A palavra guardar, permanecer, implica de mim e de você assim, não. É algo que eu não vou começar e largar. Não é algo que vai ser importante hoje, amanhã não mais. Na questão espiritual, nós temos que colocar isto como prioridade sempre, na ponta da lista. Porque senão, você vai assim, ó. Você vai ter momentos que você reza, chega a espumar a boca. Passa um tempo, esquece de Deus. Acontece. Por isso que a gente precisa ter disciplina. Não teve um santo que tenha chegado à santidade sem disciplina. Ninguém gosta mais desta palavra. Ninguém gosta. Tanto que hoje no Provérbios dizia, hoje, é natural que as crianças façam, vou esquecer a palavra, versículo 18 do capítulo 22, façam molequice, não é bem isso, é outra palavra, que façam arte, mas a disciplina os ensina a serem melhores. Meus irmãos, ninguém gosta da palavra disciplina. Não é bater, não é xingar. Disciplina. Você pode observar, lembre dos seus professores, qual foi o que mais te marcou? O que era uma pessoa disciplinada, é ou não é? Que mais te ensinou. Pois que por isso na vida espiritual, tudo isso eu vou dando exemplos para jogar na vida espiritual. Na vida espiritual nós não podemos ser assim, hoje a água está aqui, eu vou rezar. Hoje eu estou passando uma dificuldade, eu estou com vontade de rezar. Não é uma questão de vontade, de prioridade. De colocar, repito, a vida espiritual como prioridade todos os dias. Para isso precisa disciplina, horário para rezar, vontade, horário de ir à missa, seja na semana, mas principalmente no domingo. Disciplina, guardar a minha palavra. Tudo isso brota, e eu tenho refletido isso, porque se nós não guardarmos com zelo, o que estamos fazendo? Esse é o primeiro aspecto. Tem mais. Nosso Senhor disse assim: jamais verá a morte. E aqui foi um problema, porque eles entendiam a morte biológica, mas não foram só eles. Também no início da igreja, eles tinham uma visão errada, tanto que eles achavam que Jesus voltaria antes da morte do último apóstolo. Então foi um grande problema, porque Pedro morreu, Tiago morreu, e por fim, mais ou menos pelo ano 100, morreu São João Evangelista, o mais idoso, é o que morreu de morte, como diz, de morte morrida, como fala o povo.
não foi de morte matada. E morreu idoso. E criou uma crise. Porra, ele morreu e agora? Jesus não voltou. Foi difícil entender que nosso Senhor não estava falando da morte biológica. A morte biológica, Abraão morreu, os profetas morreram, Jesus morreu. Ninguém vai escapar da morte biológica. Ela virá no seu tempo. Ela virá pela própria natureza do homem. O que o Senhor está dizendo: quem guardar minha palavra não experimentará a morte eterna. O convívio com Deus, a eternidade. Para eles foi difícil entender isso. Muitas vezes também é confuso para nós, mas o Senhor está falando que a morte da alma não acontecerá para aquele que crê, para aquele que tem fé, para aquele que guarda a palavra, para aquele que permanece na palavra. Foi aí que eles disseram: é por isso que você está com um demônio. Nossa, Jesus levou cada lambada, né? Endemoniado, pecador, comilão, que mais? Beberrão. Jesus bebia vinho, Jesus comia bem, ele gostava de jantar, gostava, convidava, Jesus ia. E não é para ficar escandalizado, gente. É que a gente tem uma visão das coisas um pouco errada. E Jesus recebeu cada nome, agora de novo, endemoniado. E Jesus falou: quem é que é mesmo endemoniado? Vocês dizem ser filhos de Abraão, mas Abraão foi uma prefiguração, foi o início do que vocês verão em mim. Porque Abraão, por isso, essa imagem que eu falei, Jó, o exemplo daquele que confia, hoje é Abraão. Abraão é o exemplo do homem que confia. Tudo na vida de Abraão não deu certo. A gente olha muito positivo, né? Mas que coisa errada na vida de Abraão. Vai, Abraão, sai de Ur. Tá bom, Senhor, eu vou te dar uma terra que corre leite e mel. Chegou lá, uma terra de cabrito, uma terra de pedra. Quem foi a Israel sabe, não é muito bonito. Depois, eu te darei uma descendência, Abraão. Cadê a descendência? Sara Vétia não tinha mais filho. Abraão também já estava com o pé na cova. E aí, cadê? Sara se preocupa, manda Abraão dormir com a empregada Agar, nasce um filho. Olha que bagunça, gente. Sara fica enciumada, manda a mulher embora. Deus vai lá, não deixa morrer Agar, cuida do filho Ismael. E Abraão: cadê meu filho? De repente nasce Isaac. Aí vem Deus e diz: sacrifica teu filho. Para pensar. Que vida bagunçada, que confusão. E Abraão pega o filho, bota um feixe nas costas e vai lá para sacrificar o filho. Como que pode entender? Porque Abraão, apesar de tudo que aconteceu, todo contratempo, e se você olha para a vida de Abraão, é uma coisa errada atrás da outra. Ele confiou, ele ficou fiel. Não dava para aprender. A vida da gente é assim, meus irmãos. Nós temos uma imagem de que na bagunça Deus não está. É lá que Ele vai consertar. São nas contrariedades da nossa vida onde melhor podemos experimentar a presença de Deus. Repito, às vezes nós queremos uma vida, primeiro que seria monótona, né? Mas uma vida, eu não gosto de vida monótona, mas uma vida assim, ó, tudo pacificado. Padre, eu quero uma vida tranquila.
como se ali fosse a presença de Deus. Não. Exatamente nos percalços, nas encruzilhadas, nas nossas fraquezas, é que Deus mostra a sua maior força. Essa é a teologia cristã. E olhando, voltando a Abraão, Abraão teve uma vida, meu Deus, eu não queria, mas ele confiou. Tanto que, por que ele confiou? Porque ele acreditou numa palavra: se Deus prometeu, Deus não faltará. Ponto. Foi só isso. Repito, porque a gente espera muita coisa. Se você olhar na vida de Abraão, não teve muitos sinais. Em Moisés teve muito. Na vida de Abraão não. O pai da fé não. Sinais de revelação de Deus. Teve um encontro. Depois teve lá outro momento. Mas não teve grandes coisas, como também na vida de José. Mas ele acreditava em algo. Deus prometeu, Deus não falha. Se ele prometeu que o meu nome não é mais Abrão, mas é Abraão, pai de muitas gerações, ele vai cumprir. Você entende o que o Senhor está pedindo para nós? Essa confiança, eu diria, desculpe a palavra, cega. Cega no sentido de dizer: eu tenho tudo para não acreditar, eu tenho tudo para me desesperar, eu tenho tudo para achar que não vai dar certo, mas eu confio no Senhor. Isso ninguém me tira. Então, neste sentido, é cega. Nós não, meus irmãos. Se vem uma pessoa, por isso que eu falei, disciplina. Como é que eu consigo ter essa confiança cega? Disciplina da oração, da Eucaristia, do jejum, da nossa vida, da caridade. Isso vai fortalecendo a fé. Nós assim, vem uma pessoa e fala uma coisinha, já desmonta. Vem uma coisa, já desmonta. Não, minha fé é no Senhor e ponto final. Me desculpe dar um exemplo. Ah, mas eu fiquei sabendo que padre tal fez isso. Ele vai se ver com Deus. Eu não estou aqui por causa de padre, eu estou aqui por causa disso. Ah, mas eu fiquei sabendo naquela paróquia fulano de tal, o senhor viu? Nossa, aquela liderança, que decepção. Ele vai ter o seu momento com Deus. Eu não estou aqui por causa de liderança, estou aqui por causa de Jesus. Muda tudo. Muda tudo. Nós estamos vivendo dentro da igreja uma polarização. Meu Deus do céu. É impressionante, católico falando mal de católico, católico falando mal do Papa, católico falando mal de arcebispo, de bispo. Está assim, eu vejo as redes sociais, não estou falando só de Curitiba não, estou falando do Brasil, eu acompanho. Não dou conta de tudo, mas a equipe vai me mandando, pelo amor de Deus, gente. Pare com isso. E vai piorar agora, quanto mais se aproximar das eleições, eu acho que o diabo fica tão feliz olhando. Fala, olha os tontos ali, ó, brigando, se xingando. O diabo deve ficar tão feliz. Queridos irmãos, ainda continua. E Jesus diz a palavra, eu sou. Só fazendo memória do que já disse esta semana, o eu sou significa o Deus do Antigo Testamento. Quando Jesus diz eu sou o próprio Deus que realiza. Se o Pai os libertou do Egito, eu lhes darei uma libertação maior. Não do Egito, mas de toda a força do mal. Por isso, nosso Senhor se coloca como Deus. E amanhã também, são 3 dias que Jesus faz nos lembrar. Vocês vão para quinta-feira, para domingo de Ramos, vocês irão para a Semana Santa, mas não esqueçam, eu sou Deus.
E da nossa parte, desde já, Senhor, eu farei contigo passo a passo, mas eu sei que Tu és o Senhor. A partir daquele momento, de novo, De novo, pegaram pedras para apedrejar Jesus. É impressionante. Nosso Senhor, pegaram Ele para subir no monte e jogar no penhasco. Pegaram-no com pedras. Pegaram-no constantemente. Mas o que o Evangelho quer dizer? Eles tomaram uma atitude. Vamos matá-lo. É sempre a mesma afirmação. Hoje, dentro desta pedagogia do Cristo, da cruz, eu dei algumas dicas, não, na verdade é mais uma reflexão que eu faço, mais uma partilha que eu fiz hoje, de algumas coisas perigosas, que é o inimigo que semeia no seio da igreja, é o inimigo que planta para te tirar do caminho de Deus. Não caia nessa, meu filho. Ele é ardiloso, tinhoso e malacafento. Presta não. Não siga. Hoje em Provérbios, vou à noite na adoração, um provérbio que é muito claro. O caminho do mal tem o salário do mal, e pagará pelo seu próprio mal. Não culpe a Deus. Mas isso eu falo à noite. Deu tudo errado na minha vida, Deus me esqueceu, a culpa foi Deus. Foi nada, infeliz. Deus há muitos momentos te ajudou. Não faça isso. Um versículo depois, o adultério é semeado pelo mal, e é o salário do pecado. Você vai por esse caminho, Deus não traia, não faça isso. Fez, estragou-se. No trabalho, não pegue, esse dinheiro não é bom, não se deixe vender, não se deixe alienar, seja honesto. Fez, agora a culpa é de Deus? De Deus?